Saudações a todos, aqui quem fala é César Carvalho. No vídeo de hoje vamos conversar sobre o que causa autismo. As informações de hoje elas vão servir tanto para as pessoas que planejam engravidar e não querem que o filho desenvolva autismo, quanto para pais de crianças e adolescentes que apresentam autismo, ou mesmo para adultos que apresentam autismo ou que convivem com pessoas que apresentam autismo, às vezes na família, ou no trabalho, ou mesmo que desconfiam que possa apresentar essa doença. Bem, então, começando. De onde surge o autismo? Autismo é uma doença genética, muitos colocam. O que a gente tem que entender primeiro? Tudo é genética. Em última instância, qualquer doença tem cunho genético. Se uma determinada variável está presente em todas as situações, ela necessariamente deixa de ser o agente causal. Então, um exemplo, por exemplo, tu tem um copo de vidro e tu deixa ele cair no chão, ele quebra. Aí tu vai dizer, o copo quebrou por causa da gravidade. Não, não é por causa da gravidade, porque a gravidade está em todos os locais. O copo quebrou porque o material era frágil, porque a pessoa foi descuidada ou por qualquer outro fator, mas não pela gravidade, obviamente, porque ela está presente em todas as situações. No caso de genética, funciona o mesmo raciocínio. Então, a genética está presente em todas as situações. E hoje ninguém é refém da sua genética. Uma vez que tu identifica uma predisposição ou aptidão que tu tenha de acordo com o teu genoma, isso pode ser trabalhado. E autismo está relacionado com isso. Bem, então o que causa o autismo de fato é um fator externo. Então, de onde é que vem isso? Ocorre já dentro da vida intrauterina. Quando a mulher está grávida e apresenta deficiência de vitamina D ou faz um uso de doses elevadas de ácido fólico, o que ocorre? O cérebro do bebê se desenvolve com uma fragilidade metabólica aumentada para alguns tipos de toxinas, de componentes que vão com quais ele vai ter contato depois na atmosfera. Bem, quando o bebê nasce, ele está mamando só no peito, a maior parte deles não apresenta problema nenhum. No entanto, quando começa com a alimentação complementar é que o problema vem. E aí o que ocorre? Quando a criança tem contato com algumas partículas, como por exemplo, o glúten que tem na farinha de trigo, a beta-caseomorfina 7, que é um componente que tem no leite de vaca, alguns corantes alimentícios, como a tartarazina, em contato com infecções, como por exemplo toxoplasma, que aqui no Brasil é um problema, visto que 70% da população está contaminada com toxoplasma. E a maior parte desses casos ela se aloja no cérebro, gerando vários tipos de problemas. Ou mesmo contato com o polivinilcloreto, que é um componente que tem vários materiais, como por exemplo o piso vinílico, e eventualmente quando ela faz uso de antibióticos com menos de 2, 3 anos de vida, principalmente a amoxicilina, que gera uma desregulação na microbiota intestinal. Bem, então, quando essa criança tem contato com alguns desses desencadeantes, tendo sido gerada numa situação em que durante a gravidez ela apresentava então deficiência de vitamina D ou sobrecarga de ácido fólico, então ela vai começar a sofrer lesão cerebral, que vai desencadear o autismo. E por isso que a gente vai ver uma das características que tem do autismo, que é regressão de alguns marcos de desenvolvimento. A criança eventualmente já tinha algumas características do tipo sentar sem apoio, ou já estava caminhando, ou já estava falando alguma coisa, e ela dá uma regredida no primeiro momento para depois começar a avançar novamente. Isso é um sinal de que ela está sofrendo lesão cerebral por algum desses componentes, por exemplo. Bom, então em relação à vida intrauterina, só uma explicação bem rápida em relação às duas coisas que eu falei. Primeiro, vitamina D. A vitamina D ela é um hormônio, na verdade. A gente chama ainda hoje de vitamina D porque no início, quando se descobriu, se achava que era uma vitamina, mas na verdade ela é um hormônio e ela regula 10% do genoma humano. O que significa que praticamente 10% de todas as doenças que existem no planeta Terra causadas em seres humanos são causadas por deficiência de vitamina D. E ele regula o genoma, inclusive o próprio desenvolvimento cerebral. Tanto que crianças que se desenvolvem dentro do útero com deficiência de vitamina D, para além de aumento de risco de autismo, também aumenta de risco de transtorno bipolar, de esquizofrenia, de déficit de atenção e hiperatividade e depressão. Bom, então como é que se maneja a situação? O casal planeja engravidar. Nessa situação, o que se faz?
Primeiro, corrige-se os níveis de vitamina D e procure-se manter eles altos ao longo da gravidez, seja através de exposição solar ou mesmo através da suplementação. Em relação ao ácido fólico, ele é muito prescrito durante a gravidez para prevenir vários tipos de distúrbios, entre eles espinha bífida. O que ocorre é que o ácido fólico é uma molécula sintética, ela não é bioidêntica, ela não é a mesma molécula que existe na natureza. Então o que ocorre? Algumas pessoas não conseguem transformar o ácido fólico em metilfolato. E aí nesses casos em específico é que o ácido fólico pode aumentar o risco de autismo. Nos outros casos não. O que ocorre é que, como nós nunca sabemos como é que é a reação que o bebê, que o feto tem para com o metabolismo do folato, o mais recomendado seria que se fizesse uso de metilfolato ao invés de ácido fólico. É claro que o metilfolato é muito mais caro que o ácido fólico, mas se for viável, é preferível este. E agora a segunda situação. Aqueles pais que o bebê nasceu, não sabiam dessas informações e a criança ainda tem menos de 3 anos. Como é que se procede? O recomendado seria o quê? Evitar o contato com essas substâncias que a gente estava falando antes, pelo menos até completar os primeiros 3 anos de vida, que é quando a membrana, a barreira hematoencefálica já está mais desenvolvida e consegue fazer um filtro melhor do que entra e do que não entra para dentro do cérebro. Então, se durante esse período a pessoa puder evitar dar para o bebê trigo, glúten, leite e esses alimentos com corantes, essa é a melhor coisa. Se eventualmente acontecer de precisar fazer uso de algum tipo de antibiótico durante esse período de vida, o recomendado é fazer uma reconstituição da microbiota intestinal após o ciclo de antibiótico, que daí já se resolveria essa situação. Em relação à toxoplasmose, é um problema que é um pouquinho mais complicado, mas se a imunidade da criança estiver bem, mesmo que ela entre em contato com toxoplasma, é muito pouco provável que ela vá se alojar no cérebro, né? E para crianças com mais de 3 anos, adolescentes, como é que a coisa funciona? Aí já é um pouquinho mais complicado, porque dependendo do tempo que se levou até fazer o diagnóstico de autismo e o tempo que se levou até identificar a causa do autismo, a criança, o adolescente já pode ter sofrido lesão cerebral de vários graus, né? Então, nesses casos, é claro que, para além de evitar os desencadeantes, que já vai gerar uma grande melhora, né, na saúde da pessoa, da criança, do adolescente, o mais recomendado é que ela passe por uma avaliação, né, para poder ser feito um ajuste metabólico cerebral. É claro, nesse momento a gente faz uma avaliação do metabolismo como um todo, né? Se, por exemplo, a causa do autismo estiver por uma desregulação, por uma disbiose, uma alteração da microbiota intestinal, isso também vai ter que ser corrigido, não apenas uma otimização da função cerebral. E a última situação, um adulto que apresente um diagnóstico de autismo ou que desconfie pelo menos disso. O raciocínio vai seguir o mesmo das crianças maiores e de adolescentes, né? Tu vai ter que afastar os desencadeantes, obviamente, o que já vai gerar alguma melhora. No entanto, vai ter que se fazer uma correção do metabolismo cerebral, tanto das lesões causadas por esses agentes nocivos no longo prazo, quanto por, eventualmente, recursos, moléculas que o organismo tenha gasto para tentar corrigir o problema, como, por exemplo, os mais comuns, ômega 3, magnésio, zinco e vitamina B12, que o cérebro do autista consome em velocidade rápida para tentar corrigir o efeito danoso dessas toxinas que ele está entrando em contato. Toda doença gera limitações. E, portanto, quando a pessoa está com uma doença instalada, ela não vai conseguir cumprir com o seu completo propósito de existência, com todas as suas metas, ambições, aspirações, seus sonhos, obviamente, né? Pela limitação da doença. O autismo não é diferente, então. O que o autismo causa de limitação? Primeiro, para entender, hoje a gente fala em espectro autista, porque existem vários graus de acometimento da doença. A gente vai ter graus mais leves, em que o que apenas ocorre é uma dificuldade na aquisição da linguagem, né? Então a gente vê crianças que têm uma dificuldade maior para aprender a falar, e mesmo depois de adultos que às vezes têm uma dificuldade de se expressar exatamente o que elas sentem através de palavras, e também na linguagem não verbal, né? Então a gente observa, por exemplo, adultos que às vezes
desencadeio situações de constrangimento por falar verdades inconvenientes numa determinada situação, justamente para não ter uma percepção de filtro. A gente percebe que, às vezes, para quem não conhece, acha que a pessoa está sendo grosseira, mas depois, com o convívio, percebe que ela não está fazendo por grosseria, né? É simplesmente por essa falta de tato social. E o que acontece? Mesmo nesses graus mais leves, a gente vai gerar uma limitação, porque quando a gente vai avaliar principalmente a nossa vida profissional e financeira, ela depende basicamente de 4 variáveis, né, para que a gente tenha sucesso nos empreendimentos, que basicamente seria o quê? Então, o entusiasmo, que é aquela motivação, aquela energia, empolgação que a gente coloca em tudo aquilo que a gente vai fazer. Se quiser entender um pouco mais sobre entusiasmo, recomendo então que assista o vídeo sobre testosterona que nós fizemos aqui no canal. Vai depender também da direção, da intensidade e do relacionamento interpessoal. E aí é que entra o grande problema. Aí é onde a gente vê aquela quantidade de pessoas que a gente conhece, às vezes, que são absolutamente geniais naquilo que elas fazem. No entanto, elas não têm um crescimento profissional e financeiro condizente com aquilo. Porque ninguém vai para lugar nenhum sozinho, né? Existe até um provérbio africano que diz, né, que sozinho se vai rápido, mas junto se vai longe, né? E a vida, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, né? Na verdade, a vida é uma maratona, a gente precisa ir longe e não ir rápido necessariamente. A dificuldade de relacionamento interpessoal que o autista apresenta é que, na verdade, é o grande limitador para que ele consiga se desenvolver na vida. Por isso, a importância do diagnóstico e do tratamento correto. E quando eu falo aqui tratamento, é tratamento da causa da doença, sempre. E não a gente buscar apenas o desencadeante. Bem, no vídeo de hoje era isso. Se você tem alguma dúvida, quer que se aprofunde um pouco mais em algum dos pontos que nós falamos sobre autismo ou mesmo sobre outros temas que se falou no vídeo de hoje, deixa aqui embaixo nos comentários.